Como trazemos hoje aqui como um exemplo das dores e lutas dos seres humanos, pessoas que se vestem, se comportam e muitas vezes vivem como animais. Os seres humanos, na história da humanidade como um todo, sempre buscou formas, meios de lidar com a própria dor. Muitas vezes, no passado, em um movimento, uma demonstração de luto, de dor, as pessoas se enchiam com cinzas, rasgavam suas roupas, ficavam sentadas longos períodos. Cada cultura com cada sua expressão para vivenciar a dor, o enfrentamento necessário. Mas outras, devido a questões delicadas, que seriam psicológicas, patológicas ou espirituais, adentram movimentos como este. Um dos exemplos que resolvemos trazer aqui para vocês, destas pessoas que se sentem como animais. E é interessante nós pensarmos isso, porque fizemos uma rápida pesquisa e a própria inteligência artificial presente no celular de todos nós, ela coloca informações sobre o espiritismo completamente equivocadas. É interessante que o fenômeno da pessoa se sentir como animal, a nível espírita, pessoas querendo dizer que aquela pessoa está vivendo uma ancestralidade sua, de uma vivência como animal que ela teve, não encontra respaldo algum na doutrina espírita. A doutrina espírita, como eu sempre digo, queridos, ela não é feita de achismos, ela é feita de estudos. Mas não estudos que não sejam corroborados por vários médiuns de vários locais, por espíritos diferentes trazendo a mesma informação. Muitos espíritas têm o costume de dizer, uma fala que na verdade não é de Allan Kardec, é de Leon Denis, dizendo que nós dormimos no mineral, passamos pelo vegetal, no reino animal, finalmente no reino hominal. Curiosamente, o próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma afirmação que não corrobora esta informação. E ele nos traz, então, na sua questão 612 e 613 de O Livro dos Espíritos, falando sobre a metempsicose, que é exatamente como algumas religiões acreditam, como o próprio judaísmo, que é uma religião reencarnacionista, mas que acredita na metempsicose, que a pessoa ela pode reencarnar em um espírito de animal, ou mesmo de uma pedra, de um mineral. Sim, os judeus são reencarnacionistas, mas acreditam na metempsicose. Então, a pessoa pode não vir somente num corpo humano. Então, primeiro temos que ver. Na questão 118, antes da 612, Allan Kardec vai nos dizer, ele pergunta se os espíritos podem retrogradar. E a espiritualidade diz, não. À medida que avançam, compreende o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Na questão 778, mesmo tipo de pergunta, mesmo tipo de resposta. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. E, finalmente, então, na questão 612, Allan Kardec vai falar sobre a metempsicose. E ele pergunta, poderia encarnar em um animal o espírito que animou o corpo de um homem? E a espiritualidade responde, isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. E na questão 613, Allan Kardec vai discorrer sobre a metempsicose,
E é interessante que ele diz, eu vou tirar alguns trechos somente. Allan Kardec falando, a reencarnação, como os espíritos ensinam, se funda na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie. Mais à frente, ele continua. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prende à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é o homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo saberem e, acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado, individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela feira animal.